E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto muito top dentro da matemática, tá? Que é o MMC, mínimo múltiplo comum. Mas antes mesmo da gente começar o nosso conteúdo, já gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, tá? Já curte, compartilha com seus amigos e não se esqueça, hein? Ativa o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo aqui no YouTube, você também fique sabendo, ok? Então, vamos lá para o MMC, ok? Montei um esquema aqui para vocês de um jeito simples para a gente entender um pouco o que realmente é o mínimo múltiplo comum, tá? Então, eu coloquei uma definição simples aqui, dizendo assim, ó. MMC é o menor número que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo, tá? Então, toda vez que a gente vai analisar o MMC, sempre vai ser com no mínimo dois números, tá? Tanto 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Mas sempre é no mínimo dois números. Eu coloquei aqui um exemplo prático para a gente entender como realmente funciona esse esquema do MMC, tá? Eu coloquei aqui, ó, calcule o MMC de 6 e 8. Mas antes mesmo da gente calcular o MMC de 6 e 8, eu gostaria de mostrar para você como realmente funciona de um jeito bem básico, né? Como realmente a gente encontra esse MMC. E eu vou ensinar para vocês de duas formas diferentes. A primeira delas é analisando os múltiplos. O que seria isso? É a gente analisar a tabuada do 6 e analisar a tabuada do 8. A gente analisa dessa forma aqui, ó, só para você entender. Vou colocar assim, ó. Para a gente analisar, eu vou colocar aqui, ó. Vamos primeiro analisar os múltiplos, tá? Múltiplos de 6, tá? Múltiplos de 6. Primeiro, quem são os múltiplos de 6? Que é isso que a gente precisa analisar, né? O primeiro múltiplo de 6 que nós temos é o 0. Aí nós temos na sequência 6, 12, né? 18, 24, 30, né? 36 e assim sucessivamente, tá? Ah, mas até quanto eu tenho que ir? Na realidade, a gente tem que analisar os dois números que nós temos aqui disponíveis. Vamos analisar o do 8, para a gente só ter uma noção aqui dessa sequência, né? Então, os múltiplos de 8, tá? Os múltiplos de 8. Eu tenho aí, ó, o 0, tá? O 8, 16, é só pensar na tabuada, tá? 24, depois 32, né? 40, 48 e assim sucessivamente, tá? O que eu quero que você analise? A gente tem que pensar naquele menor número, por isso que ele fala mínimo, né? Eu tenho que olhar o menor número que seja múltiplo dos dois ao mesmo tempo e que seja também comum ao mesmo tempo do 6 e do 8. Então, se a gente for analisar aqui nessa sequência de múltiplos, você vai observar que, lembrando, hein, o 0 não conta, tá? Porque 0 passa a ser múltiplo de todos os números ao mesmo tempo, né? Mas o 0 não conta para a gente descobrir o MMC. A gente tem que descobrir o próximo da sequência, tá? Então, para a gente analisar o próximo da sequência, a gente tem que analisar assim, ó. Qual número que dentre os múltiplos de 6 e o múltiplo de 8, tá? Sejam o menor deles, que seja um múltiplo dos dois e que também seja comum entre os dois. Se a gente analisar, nós temos aqui o 24, tá? O 24 é o menor número, tá? Desses múltiplos, lembrando, a gente não conta o 0, tá? Mas nós temos aí o 24, que é o menor número e que é múltiplo dos dois, tá? É múltiplo tanto de 6 como de 8 e que é comum também entre os dois, né? É comum entre os dois elementos, tá? Então, esse é o jeito bem simples que nós temos também de aprender o MMC. Mas nós temos também um outro modelo que nós chamamos de decomposição de fatores primos, tá? O que é isso? Eu vou fazer uma decomposição utilizando o 6 e o 8, que nós também podemos encontrar esse MMC, que ele fica assim, ó. Só para você ter uma noção. A gente pode fazer assim, ó, que o MMC de 6 e 8, tá? E eu coloco uma barrinha aqui, tá? E a gente vai fazer assim, ó. Sempre eu vou pegar
esses elementos e vou dividir por um número primo, tá? Ah, mas eu não sei o que é um número primo, tá? Eu vou deixar uma aulinha para vocês aí na descrição que fala realmente sobre o que é um número primo, ok? Mas eu já vou dar uma noção rápida aqui para vocês o que é um número primo, tá? Número primo é aquele número que divide por 1 e por ele mesmo, tá? Por exemplo, 2. 2 é o único número par que nós temos que é primo, tá? Todos os outros números da sequência que são primos são ímpares, tá? Então, só lembrando, para ser primo tem que dividir por 1 e por ele mesmo, tá? Então, continuando com essa mesma ideia, vamos aqui. O 6 e o 8 eu sei que é um número par, então ele divide por 2, tá? E é isso que nós vamos fazer, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Ainda nós podemos analisar que o 3 não divide por 2, mas o 4 divide por 2. Então, eu vou colocar aqui o 2, tá? E aqui o 3, como não divide, eu vou repetir. Lembrando que a gente só faz divisão para não deixar números decimais, a gente tem que deixar um número natural, tá? Então, 4 dividido por 2 dá 2. E nós podemos observar que o 2 ainda divide por 2, né? E aqui o 3 a gente repete. 2 dividido por 2 vai ser 1. Lembrando que o nosso objetivo é chegar a 1. O 3 aqui, ó, ele é um número primo, então ele só divide por 1 e por ele mesmo. Então, o 3 divide por 3, tá? Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E fechamos. Quando nós chegamos tudo em 1, agora a gente faz uma multiplicação sequencial, né? O 2 vezes 2 que vai dar 4, o 4 vezes 2 que vai dar 8 e o 8 vezes 3 que vai dar 24, tá? Então, você pode observar que você tem as duas formas para descobrir esse MMC. Você pode escolher descobrir o MMC através da sequência dos múltiplos ou o jeito mais utilizado por todos, que é no formato de decomposição de fatores primos, ok? Espero que você tenha compreendido essa parte, tá bom? Agora, pessoal, eu coloquei um outro exemplo, só que com 3 elementos. Anteriormente eu tinha colocado o exemplo, né, com apenas 2. Agora eu coloquei com 3. Lembrando que se for com 4, com 5, com 6, é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. Então, o formato que nós vamos fazer naquele esquema de decomposição de fatores primos, tá? Que é o mesmo jeito que eu mostrei no exemplo anterior. Vamos lá. Nós temos aí 15, 20 e 25, tá? Então, nós vamos fazer o MMC, tá? O MMC de 15, 20 e 25. E eu coloco uma barrinha aqui. E aí nós vamos montar assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que analisar, sempre dividir por fatores primos. Eu gosto de fazer no formato de ordem crescente. O que seria isso? Começar pelo 2, tá? Eu posso analisar que o único número par que eu tenho aqui é o 20, tá? 20, se ele é par, ele divide por 2. O 15 e o 25 é ímpar, então não divide por 2. E se ele não divide, eu vou repetir, né? Então, vou repetir o 15. O 20 dividido por 2 vai dar 10, tá? O 25 dividido por 2 não dá certo, porque ele é ímpar. Então, eu vou só repetir. Agora, eu ainda tenho o 10, que é um número par, e que também divide por 2. Então, vou repetir o 15, que não divide. O 10 dividido por 2 vai dar 5. O 25 não divide por 2, então eu vou repetir, ok? Na sequência, analisando o 15, o 5 e o 25, se eu for seguir a sequência aqui na ordem crescente, o 15 eu sei que divide por 3, então eu vou colocar o 3 aqui, tá? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. O 5 não divide por 3, repete. O 25 também não divide por 3, e eu vou repetir. Agora, seguindo aqui na ordem crescente, né? Eu tenho 5, 5 e 25. Lembrando, se eu quisesse fazer pelo 5 ali primeiro, não tinha problema, porque depois, de qualquer forma, eu ia ter que fazer pelo 3, tá? O único jeito que eu gosto mesmo é de colocar na ordem crescente. Então, eu tenho 5, 5 e 25. Eu sei que todos eles são múltiplos do próprio 5, tá? Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. Né? 5 dividido por 5 também vai ficar 1. E o 25 dividido por 5 vai ser 5, tá? Como sobrou esse 5, 5 divide por 5, né? E aqui, quando ele é 1, eu só vou repetir. O 5 dividido por 5 também vai ficar 1. E eu vou fechar aqui, ó. Agora, a gente vai fazer aquela multiplicação sequencial, tá?
que vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4, né? 4 vezes 3, que vai dar 12. 12 vezes 5, que vai dar 60. E 60 vezes 5, que vai dar 300. Tá? Então, o MMC entre 15, 20 e 25 vai ser 300. Ok? Vamos lá, pessoal. Agora, exemplo 3, tá? No exemplo 3, eu trouxe para você agora uma situação do dia a dia que a gente utiliza o MMC, tá? Eu coloquei aqui assim, ó. 2 ônibus saem de um terminal de 30 em 30 minutos e 45 em 45 minutos, respectivamente, né? Após quanto tempo ambos sairão juntos novamente? Tá. Quando a gente analisa esse tipo de situação, eu vou usar apenas um dos minutos, né? No caso, vou usar um 30 e vou usar um 45, né? E aí eu vou montar o meu MMC de 30, né? MMC, né? De 30 e 45, tá? E é só fazer o esquema da decomposição em fatores primos. Então eu tenho aqui, ó, 30 e 45. Como eu falei para você no exemplo anterior, eu gosto de trabalhar com os números crescentes. Como o 30 já é par, eu já vou dividir por 2, tá? Então, 30 dividido por 2 vai ser 15, tá? O 45, como não divide, a gente repete. Agora, eu tenho aqui 15 e 45. Ambos também são múltiplos de 3, tá? Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. 45 dividido por 3 vai dar 15. Eu observo ainda que o 15, ele divide por 3. Então, vou repetir. O 5, como não divide, a gente repete, tá? O 15 dividido por 3 vai dar 5, tá? Agora sobrou 5 e 5, né? 5 divide pelo próprio 5, tá? E o 5 dividido por 5 vai dar 1. E o 5 dividido por 5 aqui também vai dar 1. Eu fecho aqui e ele vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 vai dar 6, tá? 6 vezes 3 vai dar 18, tá? E 18 vezes 5 vai dar 90, né? E o MMC, então, de 30 e 45 é 90. Então, respondendo à pergunta, ó, após quanto tempo ambos sairão juntos novamente? Em 90 minutos, ok? Até colocar um M aqui, ó, 90 minutos, tá bom? Ok? Pessoal, se você gostou da aula de hoje, gostaria de pedir a você para curtir, compartilhar com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, já se inscreva no nosso canal e não se esqueça, ativa o sininho para que toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo, ok? Você vai receber uma notificação, ok? Então, muito obrigado, apoie o meu trabalho e nos veremos na próxima aula. Valeu, até a próxima!